Meu nome é Vitor, eu sou aluno de eletromagnetismo pela professora Ilma Vasconcelos e hoje eu gostaria de apresentar para vocês o funcionamento de um alto-falante na prática, desses que você encontra no seu fone de ouvido, no seu celular, em caixa de som, dentre outros. Não só explicar o conceito por trás, mas também mostrar na prática com os equipamentos que vocês podem ver aqui nessa bancada. Então, o objetivo principal de um alto-falante é produzir som, que nada mais é do que uma onda mecânica que se propaga pelo ar. Então, é ar deslocado. E para isso ele conta com 3 materiais importantíssimos. O primeiro que vocês podem ver aqui é um ímã de neodímio. Esse eu retirei de um alto-falante danificado. E ele tem uma forma anelar, aqui no meu ele é vazado, ele tem só o suporte de metal, então ele é um anel, um disco, um anel aqui vazado no meio, com um polo na frente e o outro polo atrás, de modo que as linhas do campo magnético, circulam o ímã e se concentram aqui no meio. Então aqui vão ter uma densidade maior das linhas de campo, que é importantíssimo para a nossa experiência. O segundo material é uma bobina, que a priori parece só um fio de cobre enrolado, e realmente é só um fio de cobre enrolado, mas ela tem uma propriedade importantíssima. Pela lei de Biot-Savart, quando um fio de cobre é percorrido por uma corrente, é gerado um campo magnético circular ao redor do fio. Então, quando a gente posiciona esse fio em várias espiras, formando uma bobina, o campo de cada volta da espira se soma, formando um campo magnético maior, que circula a bobina. Isso é o que a gente entende por eletroímã. Então, resumindo, quando a gente percorre uma corrente por essa bobina, a gente vai produzir um ímã, com um polo norte e polo sul. E é aí que está a mágica. O cabo P2, que é esse cabo aqui, ele é conectado no celular e o celular vai transmitir áudio por meio dele, que nada mais é do que corrente alternada. A corrente alternada, ela vai alterar o sentido da corrente aqui na bobina. Então, os polos vão ficar se invertendo. E pela interação do ímã de neodímio com o eletroímã, a gente já sabe que polos iguais vão se repelir, polos diferentes vão se atrair. Então, se a corrente alternada ficar invertendo com uma frequência muito alta, ou seja, várias vezes por segundo, os polos do eletroímã, então essa atração e repulsão vai acontecer várias vezes em pouco tempo, muito rápido mesmo. E é aí que entra o nosso terceiro material de um alto-falante, que é um cone, ou uma membrana, Essa membrana, ao ser deslocada, ela vai empurrar o ar à sua frente e vai produzir as ondas sonoras. Então, aqui a gente está simulando o cone com um disco de plástico que eu retirei de um prato descartável, Então, quando essa bobina se mexer muito rápido, ela vai empurrar a membrana, o prato aqui, muito rápido também, e esse prato vai empurrar o ar que está em cima dele, produzindo o som. Então, você deve estar se perguntando também o que é essa placa e o que são essas baterias. Então, essa placa é um amplificador de áudio. E ela não é necessária para o funcionamento do nosso alto-falante. Acontece que numa indústria, numa fábrica, quando são produzidos esses alto-falantes, tudo é milimetricamente calculado, encaixado, É algo feito com extrema precisão. E aqui o nosso objetivo é replicar com materiais mais simples, O ímã, acho que o mais difícil de conseguir aqui é o ímã mesmo, Mas você pode retirar de um alto-falante danificado, que nem eu fiz. A bobina é só um fio de cobre enrolado e a membrana foi de um prato, então não é algo tão difícil de conseguir. Porém, como é algo bem caseiro, o sinal de áudio do celular pode não ser suficiente para alimentar a bobina. Então é por isso que eu estou usando esse amplificador de áudio. Não é necessário, mas é muito útil. E as baterias, elas fornecem de 9 a 12 volts aqui para a placa, para poder alimentar a placa. O nosso aparato ele não necessita de alimentação externa, essa alimentação é unicamente para a placa. Então, sem mais enrolação, vamos ver isso funcionando na prática. A gente posiciona aqui o ímã, posiciona a bobina de modo que ela fique encaixada dentro do ímã e com movimento livre, já que ela vai se movimentar, e a gente posiciona a membrana, o prato aqui, em cima da nossa bobina. Aí a gente encaixa o cabo no nosso celular e eu acho que só de colocar a música para tocar já vai ser suficiente. Então vocês podem ver que o som ele sai desse aparato aqui. Se tu aproxima aqui para ouvir.
Então, esse foi o meu experimento. É um experimento relativamente simples, mas que é bem interessante de ver funcionando na prática. Eu espero que vocês tenham gostado.